Então, agora a gente já vai falar sobre os distúrbios que afetam as vias inferiores. E a gente já lembra logo de pneumonia, né? Pneumonia, que é a inflamação do parênquima pulmonar, que pode ter diversas causas. Geralmente, é questão de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos, e questão de aspirativa, né? De substâncias, corpos estranhos que foram broncoaspirados. Aí nós temos 4 tipos de pneumonias: a adquirida na comunidade, relacionada a cuidados em saúde, a hospitalar e a adquirida por ventilação mecânica. A adquirida na comunidade, ela é aquela em que o paciente, ela ocorre, né, ela se manifesta no paciente antes de 48 horas após a internação. Então, o paciente pode ser admitido, mas com 48 horas, até 48 horas, ele manifestou esses sintomas dessa pneumonia. Então, é adquirida na comunidade. Ele adquiriu na comunidade. Quando ele chega até 48 horas após a internação, é uma pneumonia adquirida na comunidade. Mas você tem que analisar se ela não está relacionada a cuidados em saúde. Então, se o paciente ele não era hospitalizado, mas ele foi hospitalizado há um tempo atrás, se ele fez tratamento com antibiótico, se ele faz quimioterapia, hemodiálise, né? Se ele vive num lar de idosos, se ele teve um cuidado domiciliar com alguém que é da saúde, da área da saúde. Então, tem que analisar se ele teve contato com algum cuidado em saúde. Se ele teve esse cuidado com algum contato em saúde, então ela não é uma pneumonia adquirida na comunidade, mas sim uma pneumonia relacionada a cuidados em saúde. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Se na questão fala que ele teve internado há uns dias, ficou internado por mais de 2 dias há um tempo atrás, há um mês atrás, por exemplo. Então, já pode analisar, já pode ter relação com os cuidados em saúde e não uma adquirida na comunidade. Então, como eu já falei, essa é a diferença, né? Ela é adquirida na comunidade quando, até 48 horas após a internação, ele manifesta essa pneumonia, mas não teve contato com cuidados em saúde. E a adquirida no hospital. A adquirida no hospital, ela ocorre após as 48 horas. O paciente chegou, ele não tinha sintomas. Tem que lembrar disso, ele não tinha sintomas, ele não estava iniciando algum sintoma de uma infecção, por exemplo. Ele não tinha nada. Ele chegou, estava internado, foi admitido, ficou internado, e após 48 horas é que ele manifesta essa pneumonia. Aí é adquirida no hospital, é sinal que foi adquirida no hospital. E a adquirida por ventilação mecânica é bem óbvio, ele adquiriu por conta da ventilação mecânica. Então, elas se desenvolvem após 48 horas ou mais após a intubação. Aí, vale ressaltar na adquirida por ventilação mecânica que se for menor que 96 horas, se manifestou menos que 96 horas após a intubação, quer dizer que é por conta de bactérias sensíveis a antibióticos. Bactérias mais simples, entre aspas, de serem tratadas, resolvidas. E se manifestou após 96 horas, né, maior que 96 horas após a intubação, então é sinal de que é associado a bactérias multiresistentes. Aí é algo mais sério, mais perigoso, né, para o paciente. Não que não seja perigoso bactérias sensíveis, mas é mais perigoso, que é mais difícil de ser tratado. Então, a fisiopatologia da pneumonia deu algum problema nas vias superiores, porque as vias superiores já são para proteger, para não deixar que nada chegue nas inferiores. Mas deu algum problema e alcançou essas vias inferiores, que são estéreis, né? Então, pode ser por conta
de aspirar os micro-organismos da orofaringe. Então, aspirei, eles conseguiram chegar no meu pulmão e causaram essa inflamação. Aí a pneumonia afeta a ventilação e a difusão também. Então, você não vai ter um padrão respiratório ineficaz, uma troca gasosa ineficaz. E pode, em alguns casos, produzir exudato, né, secreção, que piora ainda essa difusão de oxigênio. E aí o paciente, ele vai sentir o quê? Ele vai sentir, depende do tipo também do micro-organismo, mas geralmente ele sente calafrios de início súbito, quando é por bactéria, febre alta, né? Dor pleurítica, quando é com bactéria a febre é alta. Mas os sintomas predominantes é febre baixa, é cefaleia, mas a dor pleurítica sempre ele sente. Mialgia, né, que é a dor muscular, erupção cutânea, faringite, né, que é a dor de garganta, ele pode expectorar, catarro, né? Então, tem que estar observando esses sintomas e tem também a assintomática, que estava tendo um surto que as pessoas não estavam manifestando sintomas. Às vezes sentia e achava que era uma dor nas costas, quando vai ver era uma pneumonia. Aí os fatores de risco, existem diversos fatores de risco para a pneumonia. Geralmente, quando não há uma drenagem normal do pulmão, por exemplo, quem tem câncer, quem tem DPOC, quem é tabagista, os pacientes que são imunossuprimidos, eles já têm uma facilidade de pegar alguma infecção, algum problema. Se ficam ficam imóveis por muito tempo, né? Imobilidade prolongada, eles estão restritos ao leito, eles estão muito tempo deitados, o padrão respiratório fica superficial, ele tem um reflexo de tosse deprimido. Então, aí ele pode broncoaspirar com mais facilidade, produzir secreção, aspirar a flora orofaringe é muito mais fácil. Por isso, e tem a questão da transmissão por profissionais de saúde, né? Porque é muito comum, às vezes o paciente está lá hospitalizado e não tem aquele cuidado, aquela higienização das mãos, cuidado de trocar a luva e tudo, acaba contaminando aquele paciente. Por isso que é muito comum as infecções hospitalares, né? O paciente pegar uma bactéria hospitalar por conta da falta de cuidado dos profissionais de saúde. A questão do tratamento em si depende da causa, né? Se é uma pneumonia viral, é tratamento de suporte, hidratação, as medicações, né? Antihistamínicos, antitussígenos, descongestionantes, antipiréticos. Se é bacteriana, já entra na parte de antibiótico. E a enfermagem, o manejo da enfermagem é muito nessa questão da orientação, a questão de administrar os medicamentos se o paciente estiver internado, examinar o paciente, tá ali monitorando os sinais vitais, questão de saturação, é muito importante. Analisar a questão do estado dele, se ele tem sinais de estado mental alterado, se ele está desidratado, se ele está muito cansado, analisar o padrão respiratório, a frequência respiratória. O manejo de enfermagem é esse, né? Não é tão específico. Então, indo para a questão do estudo dirigido, sobre a pneumonia, leia as afirmações abaixo. 1. A pneumonia pode ser causada por bactérias, vírus e fungos, bem como agentes não infecciosos, como secreções gástricas aspiradas para os pulmões? Com certeza. Foi o que eu falei. Tem a questão de micro-organismos, mas também tem a questão da aspiração de secreções. Então, essa tá verdadeira. A segunda alternativa. A pneumonia adquirida no hospital é classificada em relação ao tempo decorrido desde a admissão até o seu aparecimento. Sim. Classificam-se de pneumonia
adquirida no hospital, as infecções que se iniciam após 12 horas, não, após 48 horas da internação, após 48 horas é que é adquirida no hospital. Se após 12 horas da admissão ele manifestasse os sinais, os sintomas de pneumonia, então seria ou adquirida na comunidade ou relacionada a cuidados em saúde, que a gente tem que ver, né, a diferença. Mas não seria adquirida no hospital. Adquirida no hospital é após 48 horas da admissão. Aí, então, essa tá falsa. Segunda. Terceira. Os sinais e sintomas mais frequentes da pneumonia são febre, calafrio, dor pleurítica, agravada pela inspiração profunda e tosse, taquipneia, ortopneia e sudorese. Sim, tá corretíssimo. Esses sinais e sintomas da pneumonia. 4. O tratamento da pneumonia inclui a administração de antibióticos, nebulização e estimulação da tosse. A aspiração melhora a permeabilidade das vias aéreas. Para realizar a aspiração das vias aéreas, não é necessário o uso de luvas. Já essa parte, mesmo que você não soubesse o resto, só essa parte já dava errado a questão, porque a gente lembra de semiologia, a gente lembra como faz a aspiração, que é com luva, se for das vias estéreis, né? É com luva estéreo. Então, não conta essa parte. E ela tá totalmente errada. A questão de antibiótico, sim, se for uma bactéria, mas também pode ser viral, pode ser aspirativa. Então, depende muito da causa. E a aspiração é em casos muito mais sérios que tem a aspiração, porque você não vai conseguir inserir a sua sonda lá no pulmão para retirar a secreção do pulmão, né? Mas é em último caso quando é necessária a aspiração. Agora, essa questão de não é necessário o uso de luvas, você vai mexer com a secreção do paciente e você não vai se proteger, usar luvas e proteger o paciente de causar outro tipo de infecção nele, né? Então, tá totalmente errado. Então, a certa é só 1 e 3. Que é a letra D.